No ar, Momento da Notícia. Com a direção técnica entregue a José Carlos Boanerges, José Roberto Martins e José Elídio da Fonseca. Apresentação de José Luiz Teixeira e José Francisco de Oliveira. Em São Paulo, são 22 horas. Agora, as manchetes de hoje. Acusados de fraude no Paraná fazem ameaças. Discovery lança satélite da Marinha. Polícia prepara a Operação Papai Noel. Maluf almoça com Schultz. Campeonato Paulista pega fogo. Temperatura de 18 graus. Tufik Halet Neto, 26 anos, e Alberto Santos, 24 anos, morreram em consequência de uma briga iniciada em uma festa num dos apartamentos da cidade universitária. Os dois caíram de um corredor no quarto andar do bloco A, quando os tapumes que servem de proteção na janela cederam com o peso de seus corpos. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Sudoeste do Paraná estão sendo intimidados e ameaçados com processos judiciais pelas pessoas envolvidas na fraude do feijão, que causou prejuízos ao governo federal em valores atuais de quase 2,5 bilhões de cruzeiros. Em razão do movimento que esses sindicatos estão fazendo para exigir a punição dos culpados. A tripulação da nave espacial Discovery cumpriu seu principal objetivo com o lançamento, ontem, de um satélite de comunicações para a Marinha Norte-Americana, no terceiro dia de voo. O satélite Syncon 4 saiu girando o compartimento de carga do táxi espacial e, 45 minutos depois, entrou em órbita prevista, impulsionado por seus próprios retrofoguetes. O cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, e o secretário-geral da CNBB, Dom Luciano Mendes de Almeida, elogiaram ontem em Itaici, município de Indaiatuba, onde participaram da Assembleia das Igrejas do Estado de São Paulo, a proposta de pacto social feita por Tancredo Neves. Enfatizaram, porém, que a proposta deve ser amplamente debatida, principalmente pelos trabalhadores. Faltando 6 rodadas para o seu final, o Campeonato Paulista de Futebol começa a ficar emocionante. Acompanhe a classificação dos times que ainda podem chegar ao título. Em primeiro lugar está o Santos, com 49 pontos ganhos, seguido de perto pelo Palmeiras com 48 pontos e pelo Corinthians com 47. Logo a seguir vem o São Paulo com 43 pontos. Um sequestrador tchecoslovaco tomou entre eles 8 crianças para atravessar a fronteira com a Alemanha Ocidental, mas foi desarmado e detido pela polícia. O sequestrador declarou que recebeu ajuda dos guardas das fronteiras. Antes da próxima notícia, a hora certa. São 22 horas e 5 minutos. Primeiro foi Dona Sara Kubitschek. Agora é a vez de outra ex-primeira-dama apoiar Tancredo Neves como candidato à sucessão. É a sua comadre, Dona Maria Tereza Goulart, esposa do falecido João Goulart. Desculpe. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas do Estado de São Paulo, empresário Manuel Henrique Farias Ramos, está propondo a criação de uma central atacadista de distribuição de carnes, formada por um pool de empresários para aperfeiçoar o abastecimento adequadas para o setor.
Já estão em circulação os novos passes da CMTC. O comum terá cor vermelha. O escolar da CMTC será verde e o passe escolar contratado será azul. Quem tem passe referente à tarifa de 270 cruzeiros poderá usá-lo até o dia VNTC, quando perderá a validade. O governo da Alemanha Ocidental expulsou do país 5 diplomatas romenos acusados de serem agentes secretos e de prepararem uma série de operações subversivas, entre elas a explosão da rádio Europa Livre, do governo dos Estados Unidos, que funciona em Munique. Foi inaugurado ontem de manhã, em Jandira, cidade dormitória de 43.500 habitantes, na zona oeste da Grande São Paulo, o primeiro bicicletário do Brasil. Trata-se de experiência no Brasil e permitirá a integração bicicleta-ferrovia para cerca de 50% dos usuários da estação, que trabalham fora do município e possuem bicicletas sem, no entanto, ter lugar para deixá-las. Em São Paulo são 22 horas e 7 minutos. Visando dar proteção às pessoas que vão às compras no fim de ano, a Polícia Paulista prepara a Operação Papai Noel, uma ação em conjunto dos departamentos do Patrimônio, Entorpecentes, Investigações Gerais e Capturas, coordenado pelo chefe do DEIC, delegado Edson Venício Carmilotti. Paulo Maluf, candidato do PDS à presidência, almoçou com o secretário de Estado norte-americano George Shultz. O almoço transcorreu normal, até que Paulo Maluf se disse o eleito e pediu ajuda financeira aos Estados Unidos no futuro. Cinco mortos e 2 feridos. Foi esse o saldo do julgamento ocorrido no Fórum de São Mateus, Espírito Santo, quando os presos sequestraram o juiz Roberto Fonseca de Araújo. Os presos mantiveram o juiz refém em uma das salas do fórum. Percebendo que os presos portavam um revólver de brinquedo, o juiz ordenou a entrada da polícia, o que culminou no fuzilamento dos presos. R$40 milhões de cruzeiros nas obras de pintura e 320 milhões na reforma. Foram esses os valores gastos na restauração da Praça Roosevelt, que agora oferece mais cultura, diversões e segurança para a população. Nenhum crime cresce tanto hoje em São Paulo quanto o assalto a ônibus. Diariamente são registrados 25 casos, metade deles na zona sul da cidade, o que representa a incrível média de um assalto por hora, contra um dos quase 9 mil ônibus que trafegam na capital. Para quem gosta ou trabalha com fotografia, torna-se obrigatório ver a exposição do mestre de fotografia, Henri Cartier-Bresson, no MASP, Avenida Paulista, 1578, a partir de hoje até o dia 16 de dezembro. São 156 fotos em branco e preto, de um dos mais sensíveis fotógrafos do mundo. Efetivos da Força Aérea Chilena em uniformes de combate, apoiados por helicópteros, cercaram na madrugada de ontem uma favela de Santiago, onde vivem 420 famílias, e prenderam todos os homens adultos residentes no local. Não há informações sobre o número de presos, que são mantidos em local ignorado. A fim de evitar problemas disciplinares com a confrontação de torcidas, ficou resolvido que os jogos do quadrangular decisivo do campeonato da 2ª Divisão serão realizados em campo neutro. As pontes de embarque e desembarque para o novo aeroporto de Cumbica causam discussões. Isso porque foram encomendadas a uma empresa norte-americana. Mas uma empresa brasileira especializada nesse serviço disse capacitada tecnicamente para substituí-la, com o que não concorda o Ministério da Aeronáutica. Em São Paulo, são 22 horas e 11 minutos.
Está em cartaz no Cine Gemini o filme Festim Diabólico, dirigido por Alfred Hitchcock. Esse filme, produzido em 55, dá uma mostra do talento do mestre do suspense, mas com uma inovação. O filme é um dos raros exemplos de filmagem contínua, isto é, sem cortes, onde o tempo psicológico corresponde ao tempo real de projeção na tela. Confira esse Festim Diabólico, que traz no papel principal o ator James Stewart. Com a direção entregue a José Carlos Boanerges, José Roberto Martins e José Lídio da Fonseca. Apresentação de José Luiz Teixeira e José Francisco de Oliveira, o Jornal Momento da Notícia chega ao seu final. Boa noite.